Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso programa Magnífica, o programa semanal da Academia Marial de Aparecida. Hoje nós temos a alegria aqui da presença do Padre Alexandre Auí, ele que é o superior geral dos padres de Schoenstatt. O Padre Alexandre Auí, ele é doutor em Mariologia, ele é professor na pós-graduação de Mariologia e assessor teológico da Academia Marial de Aparecida, membro da direção da Associação Brasileira de Mariologia. Bem-vindo, Padre Alexandre. Muito obrigado, Caio. Uma alegria estar aqui participando mais uma vez do Magnificat com vocês. Muito obrigado, Padre Alexandre. Bem-vindo mais uma vez. Sou o Frater Caio, missionário redentorista, estudante de teologia e pós-graduado em Mariologia. Padre Alexandre Auí, começo com uma pergunta muito simples, mas que o Senhor vai saber nos responder de modo muito profundo. Qual a importância dos 10 anos do pontificado do Papa Francisco para a reflexão mariológica? Em primeiro lugar, é importante valorizar que esse pontificado já chegou ao seu 10º ano. É uma grande alegria, uma bênção para a igreja. Eu me lembro que nos primeiros anos do Papa, ele chegou a falar umas 2, 3 vezes assim, mas talvez meu pontificado vai ser curto, dura 2 anos, por aí. E na verdade 10 anos é mais do que necessário para a reforma que o Papa está querendo realizar na igreja. Esperamos que ele fique ainda muitos anos conosco. E de fato, a proposta de reforma da igreja, a proposta que o Papa tem para essa conversão pastoral e missionária da igreja, tem a ver com Nossa Senhora, tem a ver com Maria, tem a ver com a sua visão de Maria. O Papa quer que a igreja seja sempre mãe, que seja uma igreja missionária, discípula, como foi Maria. Mãe com um coração aberto, misericordiosa, acolhedora. É isso que o Papa espera da nossa igreja e por isso é tão importante também conhecer o seu pensamento mariano para entender o projeto de igreja que o Papa está, de alguma maneira, implementando nesses 10 anos e que esperamos que continue implementando. Porque para mudar a mentalidade, Caio, precisa de muito tempo. E a gente tem uma necessidade de mudança de mentalidades em muitos aspectos da igreja, como, por exemplo, essa conversão sinodal que ele está propondo agora, né? E Maria é aquela que caminha com o seu povo, que caminha conosco, que faz o sínodo, né? Que caminha com Maria, sempre acompanhando a igreja no seu crescimento e em todo esse projeto de reforma do Papa Francisco. Que bom que ele tem esse 10º aniversário, né, que estamos celebrando neste ano e que possa ainda estar conosco por muito tempo. O senhor acabava de falar aí, acabou de nos dizer que é importante conhecer este pensamento da Mariologia do Papa Francisco, né? E aqui na conferência deste congresso, o Senhor partilhou, né, este pensamento do Papa Francisco, qual é a visão que ele tem de Maria. Então peço agora que o Senhor faça uma partilha para aqueles que nos acompanham, justamente da sua reflexão aqui no congresso, né? Qual é este pensamento do Papa Francisco, o que ele nos diz nos seus documentos sobre Maria, né? Bom, é justamente fruto de alguns anos de pesquisa para procurar realmente entrar nas intuições principais do pensamento mariológico do Papa, uma mariologia aplicada que ele vê nascendo da experiência de fé do povo, começando pela sua própria experiência pessoal, familiar, de uma família de imigrantes, onde Nossa Senhora sempre teve um lugar privilegiado na experiência de fé, mas também uma experiência que foi amadurecendo com o contato com o povo fiel. Ele via como o povo rezava e ia se convertendo cada vez mais, acompanhando as procissões, acompanhando os terços, acompanhando a fé mariana do povo. E ele foi descobrindo ali um potencial evangelizador. As visitas que ele fazia aos santuários, percebendo a fé e o olhar do povo de Deus em direção a Nossa Senhora e como Maria une os corações, como ela mexe com as consciências. Então, o que nós estivemos conversando aqui e que acho que é importante que nós valorizemos é justamente a experiência mariana do Papa,
marca também a sua visão de igreja. E, portanto, uma igreja e uma vivência de Nossa Senhora que é, em primeiro lugar e acima de tudo, mãe. Para o Papa, ele repete muitas vezes, eu tive a oportunidade de perguntar, de entrevistá-lo, e ele resumiu toda a sua experiência nessa expressão tão simples: ela é a minha mamãe. Ela é minha mãe, é a única pessoa com a qual eu consigo chorar, já o fiz várias vezes, ou seja, uma experiência profundamente afetiva, que é a experiência de todos nós que chegamos aqui em Aparecida, todos nós que rezamos e temos um amor profundo por Nossa Senhora. Ela é, em primeiro lugar, nossa mãe. E assim também deve ser a igreja, uma mãe de coração aberto, capaz de acolher a todos. A mesma coisa em relação ao povo de Deus. A igreja para o Papa é povo, é a igreja que se experimenta como, desde o último batizado até o Papa, somos todos povo de Deus, caminhamos juntos, estamos em peregrinação por essa terra. E o Papa diz: quem busca Maria a encontra no povo. Então a importância justamente da piedade popular, valorização das reflexões, da relação do povo com Nossa Senhora, a importância dos santuários marianos. Essa é uma outra dimensão importante do seu pensamento mariológico. E uma terceira dimensão muito fundamental, que justamente está muito inspirada em Aparecida, no documento de Aparecida que foi escrito aqui neste lugar, é Maria como discípula missionária. Maria é a primeira discípula, a mais perfeita discípula. Maria é missionária, é aquela que imediatamente, depois de receber o anúncio do anjo, em vez de ficar preocupada de si mesmo, partiu em missão. Foi visitar a sua prima Isabel, foi servir. A vida de Maria é serviço, é para o outro, é uma permanente igreja em saída. Então é isso que ele espera também da igreja, que seja uma igreja em saída, uma igreja em permanente estado de missão, uma igreja que, em primeiro lugar, está preocupada de ir às periferias, de acolher os mais pobres, aqueles que têm as experiências mais difíceis, mais extremas. Essa é a posição do Papa Francisco. Isso tem tudo a ver com a sua visão de Maria. Maria mãe, Maria no povo, Maria discípula missionária, uma igreja que tem que ser mãe, pastora, acolhedora, uma igreja que tem que ser sempre presente no meio do povo, que caminhe com o povo, uma igreja missionária em saída. Muito bem. Então, Padre Alexandre, nós percebemos que o Papa, ele percebe, ele reflete, ele vê Maria totalmente ligada a seu Filho Jesus Cristo. Ele a vê como uma participante do mistério de Cristo. E também vê Nossa Senhora totalmente ligada a cada um de nós, enquanto igreja que somos, povo de Deus. O Papa Francisco te falou algo sobre as devoções que se pautam, se fixam exclusivamente na pessoa de Nossa Senhora, resultando assim num devocionalismo que faz com que Nossa Senhora ganhe um caráter divino, elevado, posso até dizer como uma deusa? Eu acredito que a preocupação do Papa não vai tanto nesta direção. De fato, o acento dele vai mais no sentido de valorizar o potencial evangelizador e o potencial de santidade, de presença do Espírito Santo que existe na devoção popular, especialmente na piedade popular, que ele chega a chamar, como a Conferência de Aparecida o faz, e ele enfatiza, uma espiritualidade popular, uma mística popular. Então ele acredita realmente no potencial e no valor da piedade popular. Sabemos que existem devoções que são desencarnadas e que não partem da experiência de fé do povo. Mas quando essa devoção não parte da experiência de fé do povo, é uma coisa forçada, às vezes até uma coisa criada, certamente não tem o valor que o Papa dá à piedade popular. Ele dá, por isso, justamente, tem que estar presente na vida do povo, tem que ser algo que nasça da experiência de fé, da experiência cultural do povo cristão. Ele não se preocupa tanto em Deus e Maria, porque, por outro lado, ele também percebe que uma autêntica espiritualidade popular, ela sempre é orgânica, ela sempre traz Jesus junto com o amor a Maria. E uma autêntica espiritualidade popular sempre parte da Sagrada Escritura. Ele insiste muito, e todas as reflexões dele são a partir
daquilo que a Sagrada Escritura apresenta. Não se usa nem mesmo de muitos autores, de muitos teólogos. Ele tem alguns que o inspiraram, mas na verdade a sua principal fonte é ver como o povo reza, ver o amor que o povo tem por Nossa Senhora e ver nisso algo de muito sadio. E a partir dali, então, ele diz que nós temos que acompanhar essa devoção popular, que muitas vezes não tem todas as verdades da fé claras, mas é um conhecimento afetivo próprio do amor, que é o conhecimento que tem um valor também de conhecimento, de racionalidade, embora não seja necessariamente argumentativo. Talvez as pessoas não vão saber te explicar, como muitas vezes quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, nós não sabemos explicar por que essa pessoa e não outra, porque o amor tem algo de intuição, tem algo de razões do coração que a própria razão lógico-formal desconhece. Isso é muito presente na piedade popular e ele se deixa inspirar por toda uma corrente da teologia argentina, que se chama Teologia do Povo, onde justamente esse conhecimento afetivo próprio do coração e que é próprio da piedade popular é muito valorizado e estudado como verdadeira teologia, valorizando o potencial, valorizando a fé do povo como lugar teológico, onde o Espírito Santo se manifesta pela força do batismo que cada uma dessas pessoas recebeu. E ao mesmo tempo, esse sentido de fé do povo que dá ao povo um certo olfato, um instinto natural para perceber o que é realmente de Deus, o que é da igreja e o que não é. E essas atitudes que colocam Maria praticamente separada de Cristo não são da igreja, e o próprio povo, numa devoção sadia, percebe que isso não é a tradição, não é o depósito de fé da igreja, e praticamente não acolhe isso, porque tem esse olfato, esse instinto que não lhe permite errar em matérias de fé, como diz a Lumen Gentium 12, e o próprio Papa em Evangelii Gaudium também repete várias vezes. Então, para o Papa Francisco, a devoção popular, ela nasce de uma experiência do próprio povo, né? A devoção popular, posso dizer que é uma espiritualidade que o povo traz consigo, né? Justamente por esta experiência que eles têm individual com a nossa Mãe Maria. Justamente, é algo que o Espírito Santo está presente ali nessa experiência, né? Como eu costumo repetir, o fiz também no congresso, quando você vê uma pessoa ali na sala das velas, rezando, com o coração contrito, quando você vê aquelas pessoas que passam diante da imagem de Maria e quase que querem tocá-la como sua mãe, ali pode ser que essa pessoa não saiba nem recitar todo o credo, não saiba nem todas as verdades de fé de maneira consciente, mas ela, na adesão de fé que tem a Nossa Senhora, ali ela está aderindo a Jesus, está aderindo à igreja, está aderindo a todas as verdades, mesmo que não consiga formular claramente tudo isso. Ele também menciona isso no Evangelii Gaudium, e eu acho que precisamos ter essa sensibilidade para perceber o valor da piedade popular. Para o Papa Francisco, Padre Alexandre, falando da relação de Maria com a igreja, ele diz que o fato de que aquilo que afirma sobre Maria pode iluminar a vida da igreja. Eu pergunto, aqui o Papa entende a igreja enquanto instituição, então ele aponta que Maria deve iluminar a instituição, ou ele está entendendo a igreja enquanto povo de Deus, então este povo deve aprender de Maria o modo de agir e viver? Eu diria que as duas coisas. De fato, o Papa tem muito assumido o título que Paulo VI, durante o concílio ainda, fez questão de afirmar: Maria, mãe da igreja. Mãe da igreja, instituição, e mãe de cada um de nós que somos igreja pelo batismo. Então, de fato, quando a igreja deve inspirar-se nas atitudes de Maria, o que nós chamaríamos uma igreja mariana, com atitudes marianas, o que o Papa está nos convidando a olhar todas as atitudes de Maria na Bíblia. Uma mulher forte, uma mulher corajosa, terna ao mesmo tempo, que é capaz de transformar, como ele fala
na Evangelii Gaudium, né, um estábulo na casa de Deus, ali onde Jesus nasce. Ou seja, essa experiência de Maria, que é revolucionária da ternura e do afeto, como ele menciona, essa experiência ele deseja para toda a igreja, mas deseja também para cada um de nós. Cada um de nós está chamado a ser como Maria, mãe de Cristo, fazer nascer Cristo, ser virgem no sentido da pureza da fé, de guardar a verdadeira fé, de ser misericordioso como ela foi, humilde como ela foi. Todas as virtudes de Maria nós estamos chamados a encarnar na nossa vida, e a igreja como instituição também. Uma igreja que é capaz de ser mãe ou ser disponível a curar as feridas do mundo moderno. Ele fala de que estamos num mundo que é um hospital de campanha, depois da batalha, e ali naquele hospital ele cita, numa entrevista, ele fala assim: pois é como aqueles soldados que estão ali sem o braço, sangrando, todos destruídos, todos feridos, eles gritassem, chamassem pela sua mãe. Naquele momento de delírio, a única palavra que vem à boca deles é mamãe, mamãe. E a igreja é essa mãe que se aproxima, que mais do que perguntar de que lado você estava na guerra, se você é diabético ou se você tem algum problema de colesterol, você faz os primeiros socorros, você simplesmente acolhe, você simplesmente ajuda. Você não pergunta, você simplesmente está ao lado, como uma verdadeira mãe, e nesse caso, justamente como um médico que presta esses primeiros socorros diante de um mundo ferido. É essa a igreja que o Francisco sonha. Então nós vamos percebendo que o Papa, ele quer que a igreja, a instituição, tenha, e que cada um de nós cristãos tenhamos o modo de agir mariano, né? Este modo que é uma igreja apressada em socorrer, em anunciar, em dar a vida àqueles que não têm, né? Justamente. Um modo de agir que não está, em primeiro lugar, motivado, eu acho que isso é muito importante, só por um imperativo categórico, como nós diríamos na filosofia, ou seja, você tem que ser como Maria, porque de fato Maria é a mãe de Deus, foi concebida sem pecado, ou seja, Maria nos inspira, mas não é um imperativo. O que faz a gente viver as virtudes de Maria é o amor a ela. Então, por isso que nós não podemos cortar esse amor, nós não podemos dizer para a pessoa: não, você tem um amor exagerado aqui, o importante é que você seja como ela, porque é justamente o amor que vai ser o caminho para que a pessoa imite Maria. Ou seja, quando nós com as nossas próprias mães, ou talvez com as nossas avós, né, a gente diz: nossa, como a minha avó foi, porque eu a amo muito, eu a amei muito, assim eu quero ser. Né? A fé da minha avó me inspira, eu quero ter a mesma fé que ela teve, eu quero ter o mesmo amor que ela teve, eu quero ter a mesma dedicação que ela teve, mas não como um imperativo, algo que me supera, porque sem dúvida a minha avó era melhor do que eu, ou Nossa Senhora certamente é melhor do que nós, mas fruto de uma imitação que surge do amor, que surge do afeto. Sem esse canal, se transforma em moralismo. Você tem que ser assim. E já escutei também de pessoas que falam: não, mas eu não consigo ser como Nossa Senhora. Nossa Senhora era Nossa Senhora, sem dúvida. Mas quanto mais você amá-la, mais você vai se parecer a ela. É esse o convite, né, que nós devemos apresentar à igreja. O senhor acaba de dizer aí que nós não podemos dizer ao outro que você não pode amar Nossa Senhora dessa forma, ou você tem que amar. Nós não podemos colocar limites ou colocar, posso dizer, metas na relação de um indivíduo, de um fiel com Nossa Senhora. E talvez o Papa tenha essa sensibilidade, né, de perceber esta experiência do fiel com Maria. Por isso que ele não diz qual devoção deve seguir, qual devoção deve seguir, né? Ele percebe que vai da experiência, vai da devoção de cada um, de modo muito particular, né? Certamente, vai da experiência, vai da cultura de cada povo, vai daquilo que você recebeu. Essa é a base para uma relação com Nossa Senhora, por isso, obviamente, os 1000 títulos que tem Nossa Senhora, sempre é Nossa Senhora. O importante é que é Maria, que é a mãe de Jesus, mas cada um chega a fazer essa experiência de Nossa Senhora a partir de um título, a partir de um santuário, de uma devoção diferente. Então você não pode falar: não,
Não, é porque Nossa Senhora é mais poderosa do que Nossa Senhora Aparecida, é mais poderosa que Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, é um absurdo falar uma coisa assim, porque eu posso ter uma devoção e um amor a Maria com esse título, e isso vem da minha própria experiência de fé, vem da minha história. O Papa mesmo tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora Auxiliadora, por causa do padre salesiano que sempre visitava a casa, que dava a bênção na família. Foram os salesianos que acolheram a sua família em Buenos Aires. Então ele tinha uma devoção especial na sua infância e adolescência a Nossa Senhora Auxiliadora. É sempre a Nossa Senhora. Depois ele diz que como bispo descobriu Luján, né? Então assim, tem uma frase que me ajuda muito, né? Que é da tradição da igreja, que diz assim: nós temos que diferenciar, distinguir o que a doutrina obriga daquilo que a devoção permite. Ou seja, a doutrina sobre Nossa Senhora é muito estrita, digamos assim. Obviamente, o que a gente tem que acreditar? Tem que acreditar que ela foi a mãe de Deus, que ela está assunta ao céu, que ela era imaculada, etc. Essa é a doutrina. Mas a fé permite muito mais, permite ir muito mais além, né? A devoção, digamos assim, o amor que nós temos por Nossa Senhora faz com que, de repente, a gente até tenha expressões que não são, talvez, doutrinárias, né? Mas que me ajudam na minha relação com ela. Nós poderíamos chamar assim, a devoção tem muito de cavalheiresco, tem muito do discurso dos apaixonados, que são capazes de dizer, né? Por exemplo, quando a gente fala para nossa mãe, você é a melhor mãe do mundo, né? Isso é fruto do amor que eu tenho por ela. Pode até ser que, se eu tiver que analisar, eu vou talvez até descobrir algumas outras mães que podem ter sido melhores do que a minha. Mas a minha é a melhor de todas, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Então assim, o discurso do amor, ele é cavalheiresco, ele é apaixonado, ele faz voos, digamos assim, de exaltação. E é isso que faz com que muitas vezes as pessoas também tenham uma atitude de exaltação a Maria, como também tem em relação a Jesus, às vezes tem em relação a alguns santos, né? Por quê? Porque eu estou falando com o coração, não estou falando em primeiro lugar com a doutrina. A doutrina, ela é muito mais sóbria, né? Ela é muito mais restritiva, e aí é muito clara a linha do que é doutrina, o que é a fé oficial da igreja, o que são verdades de fé e o que não são. Mas no discurso afetivo, no discurso devocional, na relação da piedade popular e da piedade em geral, Deus permite, né, que nós possamos fazer os nossos voos espirituais. E aí existe um discurso muito mais de exaltação ou de louvor de Nossa Senhora, ou do santo, que eu tenho uma devoção especial, do que aquilo que nós faríamos num discurso estritamente doutrinário. O senhor, em sua conferência neste Congresso Mariológico de 2023, nos trouxe o número 364 do documento de Aparecida, onde se diz que fixamos o olhar em Maria e reconhecemos nela a imagem perfeita da discípula missionária. Como o senhor percebe que o Papa Francisco entende essa perfeição? Qual é a perfeição que nós, enquanto igreja, podemos encontrar em Maria para vivermos em nossa vida? Pergunto isso justamente porque o senhor dizia que tem pessoas que falam que não conseguem amar Nossa Senhora, porque talvez percebam ela muito longe, ela como uma pessoa perfeita, incapaz de ser alcançada, né? Então, qual é esta perfeição de Maria que nós podemos trazer para a nossa vida? Talvez em poucas palavras é a perfeição do amor, né? Maria, a sua perfeição se dá pelo grande amor que ela tem por Jesus, por Deus, pela humanidade, né? Então assim, não se trata de uma perfeição de regras em primeiro lugar, de que cumpriu ou não cumpriu, de um moralismo, mas Maria, o próprio Jesus exalta nela, não o fato até dela ser mãe, mas o fato dela ter cumprido a palavra de Deus, né? Como naquela passagem evangélica em que ela chega junto com seus irmãos, que no caso são os seus parentes, e fala: aí está tua mãe e teus irmãos que querem te ver.
E ele fala: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso, longe de ser um discurso anti-mariano, é um discurso de Jesus para mostrar qual é a grandeza da sua mãe e dos seus irmãos, dos seus seguidores, né? Está na grandeza de seguir a palavra de Deus e a pôr em prática. É isso, de ouvir a palavra de Deus e a pôr em prática. É isso que ele espera de nós. Por isso, acho que mais do que ver Maria, eu acredito que a maioria do povo cristão, ele tem uma visão de Maria muito próxima por causa da sua maternidade. Todos nós necessitamos de mãe. Ou temos uma boa experiência de mãe, ou temos falta de mãe. E por isso, Maria, como mãe de Jesus e nossa mãe, que ele nos deu como último dom ao pé da cruz, nós temos um acesso relativamente fácil à experiência de Maria. Pelo contrário, às vezes, quando nós não temos uma boa experiência de mãe, pode acontecer que tenhamos até dificuldades para entender a mãe de Jesus, de nos aproximarmos dela, mas de fato ela é uma pessoa próxima do povo, justamente porque ela é mãe. E eu acredito que é isso que nós devemos talvez valorizar sempre na relação com Nossa Senhora. Vê-la muito próxima de nós, porque ela foi uma de nós, totalmente nossa irmã, totalmente uma de nós, mas ao mesmo tempo é toda de Deus, porque ela está já glorificada no céu, ela viveu a sua vida totalmente dedicada a Deus, então foi o amor que a fez perfeita discípula. É o discipulado não de alguém que é perfeito porque sabe tudo. Ela não sabia tudo, pelo contrário, ela tinha que meditar as coisas no coração. Ela passou por momentos de escuridão, como o Papa fala também na Evangelii Gaudium, passou por momentos de noite escura, e por isso ela é exemplo para a igreja, porque a igreja também vai passar por momentos de escuridão, de noite escura, não vai entender tudo, vai ter que guardar as coisas no coração, vai ter que tentar entender os mistérios de Deus e segui-los sem compreendê-los totalmente, né? E isso que é tão difícil na evangelização, Maria procurou viver também na sua vida. Então, por isso que ela é um modelo para a evangelização hoje. Existe um estilo mariano da evangelização. É isso que o Papa também indica na Evangelii Gaudium. Que alegria, então, perceber esta reflexão mariológica que o Papa Francisco nos traz, né? Que ele apresenta, né, para cada um de nós. E a partir disso nós podemos viver uma autêntica devoção mariana. Nós podemos aprender de Maria, né, como ser um discípulo, uma discípula missionária de Jesus Cristo, né? Então nós agradecemos a Deus pelo Papa Francisco ter essa sensibilidade de falar sobre Nossa Senhora. E principalmente hoje nós agradecemos a Deus e a Nossa Senhora por esta sua partilha, Padre Alexandre Auí, pela sua presença aqui na Academia Marial, sempre conosco, né? Muito obrigado por este programa, por sua partilha, por suas palavras. Eu que agradeço, Caio, é uma grande alegria poder partilhar a experiência do Papa Francisco. Na verdade, eu me sinto só um transmissor, tive a graça de poder estar um pouco próximo na hora de fazer algumas perguntas para ele, e eu me sinto na missão de transmitir isso. Na verdade, todos os méritos são dele, e eu espero que nós possamos continuar rezando pelo Papa, como ele sempre pede, né, e confiando o seu ministério episcopal, o seu pontificado a Nossa Senhora. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pelo canal do YouTube da Academia Marial, você que ouviu essa belíssima partilha sobre a Mariologia do Papa Francisco. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação, e fique sempre conosco. Gratidão.